O aplicativo de mensagens WhatsApp anunciou hoje que está investigando as empresas denunciadas ontem pelo jornal Folha de São Paulo. Elas são suspeitas de integrar um esquema que visava a caluniar o candidato do PT à presidência, Fernando Haddad. As contas dessas empresas foram bloqueadas pelo WhatsApp. O aplicativo de mensagens anunciou em nota que tem tomado providência similar desde o início do processo eleitoral. Na nota, o WhatsApp afirma que está investigando empresas que infringem os termos de uso da plataforma, assim como as que o jornal Folha de São Paulo denunciou ontem, por fazerem parte de um esquema de envio de mensagens em massa contra o candidato do PT, Fernando Haddad. Na reportagem, o jornal afirmou que empresários pagavam até 12 milhões de reais por esse serviço. Afirmou ainda que esses empresários já se preparavam para uma grande operação para a reta final do segundo turno. A prática é ilegal, pois se trata de doação de campanha por empresas, vedada pela legislação eleitoral e não declarada. O WhatsApp afirma também que já bloqueou diversas contas de divulgação maciça que estavam ligadas a essas empresas. Além das citadas pela Folha, o WhatsApp diz que não comenta quantas empresas já foram notificadas, nem os seus nomes. Na nota, o WhatsApp diz ainda que já baniu centenas de milhares de contas durante o período eleitoral de forma proativa, ou seja, por iniciativa própria. A empresa afirma que isso foi possível porque dispõe de tecnologia de ponta, capaz de detectar contas com um comportamento anormal, como, por exemplo, espalhar desinformação ou mensagens não solicitadas pelos usuários, o chamado spam. O jornal Folha de São Paulo citou as empresas Quick Mobile, Yakovs, Croc Services e SMS Market como sendo aquelas que estariam vendendo o impulsionamento em massa de mensagens contra o PT e seu candidato. E Luciano Hang, dono da Avan, como sendo um dos empresários que financiaram tal atividade. O jornal não exibiu documentos nem mencionou relatos de testemunhas. O empresário Luciano Hang negou que tenha comprado impulsionamentos e desafiou a Folha de São Paulo a mostrar algum contrato seu com empresas que usam o WhatsApp. Vamos agora ao que dizem os demais citados. A SMS Market de Bauru, no interior de São Paulo, publicou uma mensagem no Facebook afirmando que as regras da empresa não permitem nenhum tipo de divulgação do setor privado para promoção ou incentivo de votação em qualquer candidato e que, portanto, todas as informações relacionadas à empresa não passam de mentiras infundadas. A Quick Mobile de Belo Horizonte, em Minas Gerais, disse em nota que encaminhou a notificação do WhatsApp para o departamento jurídico e que tomará as medidas necessárias partindo do fato de nunca ter feito nenhum tipo de divulgação para o deputado Jair Bolsonaro, nem para o partido dele ou para qualquer empresário, e que não realiza divulgação de nenhum tipo de conteúdo difamatório ou ilícito. Nossas equipes em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, estiveram nos 2 endereços divulgados pela empresa Croc Service na internet. O primeiro é uma residência e ninguém conhece a empresa. No segundo, funciona uma consultoria empresarial. A empresa Yakovs, com sede na cidade de São Paulo, não quis comentar nem recebeu a nossa equipe, mas publicou uma nota dizendo que foram citados erroneamente como participantes de um suposto esquema de favorecimento ao candidato à presidência Jair Bolsonaro e que não tem qualquer envolvimento com os fatos citados. Com base na reportagem da Folha, o PT entrou ontem com uma ação de investigação no Tribunal Superior Eleitoral e pediu que o tribunal declare o candidato Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos. Na ação, o PT afirma que o presente caso trata do abuso de poder econômico e uso indevido dos veículos e meios de comunicação digital perpetrados pelos representados, uma vez que estariam beneficiando-se diretamente da contratação de empresas de disparos de mensagens em massa, configurando condutas vedadas pela legislação eleitoral. Na ação, o PT também afirma que o caráter eleitoral dos fatos narrados é evidente, além de demonstrar potencial suficiente a comprometer o equilíbrio do pleito eleitoral de 2018. E o PDT entrou agora há pouco com uma ação no TSE. O partido quer uma nova eleição de primeiro turno sem o candidato Jair Bolsonaro.
O ministro Jorge Mussi, corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, abriu a investigação pedida pelo PT contra o candidato Jair Bolsonaro, do PSL, mas rejeitou todas as medidas cautelares solicitadas, como busca e apreensão e quebra de sigilo. Segundo o ministro Jorge Mussi, a concessão de liminares antes de ouvir a outra parte deve ser feita com cautela e o pedido do PT é baseado apenas em matérias jornalísticas que não permitem, neste momento, demonstrar a veracidade das suspeitas. Jorge Mussi destacou que a questão será analisada em momento próprio durante o curso da ação. O ministro deu 5 dias para Bolsonaro responder aos questionamentos. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu hoje à Polícia Federal que abra inquérito para apurar se empresas têm disseminado de forma estruturada mensagens em redes sociais, mas sobre os 2 candidatos e não somente contra Eduardo ou Fernando Haddad, O pedido foi entregue ao ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann. Nesse pedido, Raquel Dodge destaca que a denúncia já tinha motivado a abertura de procedimento pela Procuradoria-Geral Eleitoral para verificar a existência de eventual utilização de esquema profissional por parte das campanhas com o propósito de propagar notícias falsas. E explicou que a situação agora exige apuração na ótica criminal. O candidato do PT, Fernando Haddad, voltou a comentar hoje a denúncia. Ontem a Folha de São Paulo trazia uma reportagem de capa muito séria, uma denúncia de que via Caixa 2 o meu adversário tinha feito uma espécie de tsunami no WhatsApp, cibernético, portanto, uma espécie de tsunami cibernético com uma quantidade enorme de calúnias contra mim. Quem sofreu o que eu sofri nos 4 dias que antecederam o primeiro turno, e só eu sou capaz de saber, porque a minha família foi atingida, a minha filha foi atingida, a minha honra foi atingida, tem que demonstrar um mínimo de indignação, com uma prática que nós, pela construção do Fundo Público de Financiamento, imaginávamos que pudesse ser superada, que é a utilização de dinheiro ilegal, dessa vez para caluniar o adversário. Não foi nem para fazer propaganda. Se ainda tivesse sido para fazer propaganda dele, seria crime, mas vamos dizer assim, bom, está fazendo propaganda do que fez. Como ele não fez nada a vida inteira, ele é obrigado a atacar. Ele é obrigado a atacar com calúnias, porque ele não vai botar o meu currículo no WhatsApp, o que eu fiz como ministro, o que eu fiz como prefeito, o que eu fiz na vida pública.